Olá, amigos do YouTube. Eu venho aqui nesse vídeo agora mostrar e ajudar aí o pessoal que quer medir altas correntes com motivos comuns. Existe um truquezinho, é só uma matemática simples e você chega a um denominador aí quase exato de consumo de uma corrente aí da sua fonte. Eu tenho aqui esse multímetro, ele está numa escala em AC. Já vou dar uma ideia aqui do consumo em AC, tirando por base o que a gente vê de consumo em DC. Essa aqui é uma fonte linear, com transformador, retificação, aquela coisa comum, antiga. Mas aí, quem for tirando por base aqui os testes aqui, pode também fazer na chaveada, sem problemas. Então eu vou ligá-la. Vocês vão ver que vai marcar aqui um consumo de 19 milivolts. Esse consumo é correspondente a somente uma fonte chaveada. Chaveada não, desculpa, é uma fonte sem transformador que vai alimentar o primeiro relé dessa fonte. Depois que eu ligar aqui, que o relé estiver atracado lá, ele atracou, o consumo já aumentou para 137 milivolts. Eu estou aqui na escala nesse multímetro em 200 miliamperes de corrente alternada, de tensão alternada, aqui corrente alternada também. Ok? Eu vou desligar aqui para mudar a escala, e agora fazendo um teste ainda há pouco, queimei o fusível aqui do multímetro. Então vamos lá, botei na escala maior. Ainda não mudei aqui, que é comum, preto. Aí tem que mudar o borne vermelho para 20 amperes, correto? Então vamos lá. Vamos lá, consumo mínimo, né? Vamos lá, ó. 110 miliamperes que está marcando. Aqui existe uma diferença de compensação também do circuito do multímetro. Isso aqui é o consumo só do relé e a fonte sem transformador, dessa minha fonte linear aqui, que em outro vídeo anterior eu já mostrei o funcionamento dela. Agora eu vou ligar o transformador da fonte regulada. Aí vai ser somado aqui o consumo desse circuito aqui do transformador, da retificação, sem consumo na saída. O consumo na saída está aqui, ó, que eu vou ligar aqui para ter a corrente circulante nessas duas lâmpadas e vai marcar uma amperagem aqui nesse multímetro. O ampere, a corrente marcando aqui, vai ter uma correspondência aqui. Lembrando, gente, que aqui vai ser somado o desperdício do circuito do transformador, ponte retificadora, lá na fonte linear. Isso aqui eu estou fazendo de uma fonte linear. Agora eu vou lançar aqui um consumo na saída da fonte. Vou plugar aqui. Chegar para cá, para a câmera pegar aqui ó, o borne. Tanto espaço aqui. Esse multímetro aqui, ele está ligado na escala de amperímetro. Veja os senhores aqui, ó. 10 amperes, né? Medindo uma corrente aqui máxima de 10 amperes.
Por isso que o pessoal quer medir aí uma corrente maior e não consegue. Os multímetros comuns assim não mede muito mais do que 20 amperes. Esse aqui mede 20 amperes, mas eu estou só fazendo uma demonstração aqui da corrente em AC, né, em corrente alternada. Vamos lá, eu vou aumentar a corrente aqui na saída dessa fonte, da fonte regulada. Aqui, ó, estou com os bornes ligados aqui. Tem duas lâmpadas aqui. Então vou aumentar o consumo, já foi para 2 amperes. 3, vamos lá, 4, as duas lâmpadas começaram a acender. Ó, 4 amperes. Vejam bem, senhores, que aqui a corrente na tensão alternada, a corrente na tensão alternada também já aumentou, já está em 1 ampere. Veja, senhores, a correspondência. Aqui a corrente contínua, aqui a corrente alternada. Então dá para os senhores, só que aqui você tem que diminuir aquele desperdício lá do circuito que eu falei, do transformador, da fonte sem transformador que eu tenho aqui, que consumiu aí 200 e poucos miliamperes, aliás. Que aqui esse amperímetro ele está ligado em série na entrada da tensão. Aqui ele está em série para medir corrente alternada. E aqui está em série com a lâmpada aqui para medir corrente contínua. Tá meio confuso, gente, mas aí revejam o vídeo que vocês vão acabar entendendo. Façam na prática para ir entendendo aos poucos, que isso parece complicado, mas não é não. É até gostoso quando você começa a descobrir. Então, aqui eu vou aumentar. Essa fonte é aquela com proteção na saída. Eu vou aumentar aqui até o limite do acendimento em brilho total e 6 amperes, que a minha fonte ela tem uma proteção na saída. Ó, desarmou. Deixa eu voltar aqui devagar. Ó, eu quero dizer o seguinte, é a proporção que se aumenta a carga, a corrente alternada também, ela vai subindo. Vamos botar ela 6 amperes, que passando de 6 ela desarma aqui. Para os senhores verem como aumenta aqui, ó. Vamos botar 6. A lâmpada está com quase o brilho total, né? É porque a tensão não está total aqui. E ela está desarmando com os 6. Que cada lâmpada dessa consome 3,8 amperes. Então seria mais de 7 amperes. E ela vai desarmar com 6 e pouco. Então não consigo o brilho total nas lâmpadas. Ó. Veja como aumentou a corrente alternada. Então, gente, na prática, você quer saber da sua fonte, do seu aparelho, quanto que consome corrente alternada e corrente contínua. Então é isso. Liga em série. A corrente alternada, ela não é tão violenta. É mais alta para consumo aí. Por exemplo, a fonte chaveada que o pessoal está usando aí, quer saber, para alimentar um módulo automotivo. Tá aí, ó, um testezinho simples. Mas eu vou desmanchar esse circo aqui e vou botar os multímetros analógicos, que é mais comum as pessoas terem e tem uma certa dificuldade para medir corrente grande em valores altos com multímetro comum. Eu vou desmanchar aqui. Bom, senhores, voltando aqui, ó, eu não coloquei os multímetros digitais ainda, analógicos, continuei aqui com o digital, para mostrar que o digital ele mostra com mais precisão e a câmera depois pode não focalizar bem o digital e ficar alguma dúvida aí. Primeiramente, para os senhores fazerem um teste para verificar a corrente alta numa fonte, é necessário só ter, esse é o truque que eu uso.
Pode haver outras coisas aí, o pessoal faz cálculos matemáticos grandes. Isso aqui na prática é muito melhor. Resistor shunt, de pequeno valor e grande potência. Essa aqui é 0,1 por 30 watts de dissipação de calor. Então, ela já tem uma outra aqui, está ligada aqui já no circuito. O que acontece? Quando o consumo aumentar aqui nos terminais, vai ser gerada uma tensão aqui nos terminais de resistor. E baseado nessa tensão no resistor, a gente vai só fazer uma continha de matemática para chegar ao resultado final. Então nós temos aqui a fonte regulada, está ligada aqui. Vou ligar aqui para iniciar aqui o teste com o multímetro e depois vou passar o analógico para cá. Então, senhores, aqui nós temos o analógico aqui. Está vendo bem? A iluminação da lâmpada fluorescente aqui da bancada atrapalha um bocado. Aqui tem uma tensão em milivolts. E aqui eu estou uma corrente, está marcando aqui em miliamperes. A escala desse multímetro aqui ela só vai até 10 amperes. A desse vai até 20, esse aqui vai até 20. Mas o ideal aqui, a ideia aqui é demonstrar um recurso para medirmos correntes altas com multímetros comuns. Então nós vamos aqui usar o resistor shunt. Então aqui eu vou aumentar a tensão aqui, ó, na saída da fonte. Veja bem que a corrente ali já aumenta. E aqui a corrente nós temos aqui o milivolts, né? Já subiu aqui também. Essa tensão que subiu aqui, ó, a gente faz uma conta de simples. Cada 100 milivolts vai consumir 1,80 1 ampere e 800 miliamperes. Então, cada 100 milivolts, 1,8 ampere. Deu para entender, senhores? Eu vou aumentar mais aqui, o senhor vai entender melhor. Quando chegar a 200, 1,8 vezes 2, aqui chegou no máximo. Aqui no meu milivoltímetro aqui, esse aqui na minha mão esquerda, vamos lá, 1,98, tá lá. Então, dobra também. Dobrei aqui, dobra lá. Então, esse voltímetro aqui está só medindo a tensão baixíssima aqui no resistor shunt. E aqui está a corrente consumida aqui da minha carga. Então, se a minha carga fosse aqui um aparelho de som, a gente vai aumentar aqui para os senhores. Deixa eu mudar aqui a escala, senão vai funfar aqui o meu multímetro. Vou botar aqui 20 amperes. A gente aumenta aqui a corrente, porque aqui essa está 200 milivolts, não é também ampere. Vou aumentar só aqui. Eu estou medindo volt. Aqui eu já inverti os multímetros, então fazendo já confusão. Vou botar aqui, ó, 2 volts. 2 volts, fazendo aquela conta aí de múltiplos, submúltiplos. 2 volts quer dizer a mesma coisa, 2 milivolts, 2000 milivolts. Então a gente vamos ligar a carga aqui. Ó, 4 amperes, vamos lá. Vamos lá, vamos voltar aos 200. Ó, ponto 200. 200 milivolts. Pessoal iniciante aí, aproveita aí até a dica aí da aula de múltiplos e submúltiplos. 2 volts, ponto 200.
saindo aqui, ó, ponto 200 milivolts. Então nós vamos aumentar aqui. Aumentar até os 6 amperes aqui, que a minha fonte tem proteção a partir dos 6 amperes. Ó. A lâmpada não está com brilho total. Por quê? Ela precisa, para acender com brilho total, mais de 3 amperes e meio. E aqui eu não tenho os quase 8, por exemplo, que eu teria que ter para ter o brilho total, sobre uma corrente de 12 volts, que eu comentei isso no vídeo anterior. E aqui, vocês podem ver, 330 milivolts. Bom, pessoal, continuando aqui, agora eu vou fazer um teste que o pessoal tem o pontapé inicial. Por exemplo, aqui, eu tenho uma fonte fixa, eu botei 12 volts. 12 volts, uma lâmpada de carro, que trabalha com 12 volts. Quem quer medir uma fonte de 12 volts, por exemplo, tá? Estou falando isso com um exemplo. Ela consome 1,70 miliamperes. 1,70, 1,69, vamos arredondar para 1,70 sob uma tensão de 12 volts. E aqui, no resistor chute, veja bem, gente, o exemplo aqui. No resistor chute eu tenho esse multímetro analógico aqui ligado, medindo a tensão gerada aqui nos 2 terminais aqui do resistor chute. Vou aproximar aqui o multímetro digital, o analógico, aliás, retificando aí. Eu botei aqui na escala de 100 miliamperes, 0,1 na escala de DCV, que mede tensão contínua. Isso aqui corresponde aos 100 milivolts. 100 milivolts, 500 milivolts, 2 volts e meio, 10, 15. Então eu tenho lá na escala, fundo de escala, 10, 50, 250. Então naquela ponto 1, aqui eu posso analisar que ele está marcando 90 miliamperes. Desculpa, pessoal, 90 milivolts. É a tensão gerada aqui nos terminais do resistor shunt, que eu coloquei aqui, que está em série aqui com a saída da fonte. Então, vamos lá. Se eu pego o lápis e papel e faz as contas aí, ó. Com uma tensão gerada ali, é igual a 1,70 ampere de consumo, sob a tensão de 12 volts. O que der para frente é só o senhor ir somando. O pessoal ir somando. Entendeu, pessoal? Não vou aumentar a tensão aqui, porque não dá para aumentar a corrente aqui, porque a lâmpada só funciona com 12 volts. Eu vou tentar botar outras lâmpadas para aumentar o consumo aqui para os senhores verem. Então vamos lá. Vamos recapitular e anotar aí, ó. 90 milivolts, 1,70 amperes de consumo sob uma tensão de 12 volts. Correto? Então eu vou botar mais a lâmpada aqui e já volto já. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Bem, vamos lá, pessoal. Agora aqui eu coloquei 2 lâmpadas para aumentar a carga. Eu aumentei a carga. Mudei a escala aqui do multímetro para 0,5, meio volt. 0,5 é igual a meio volt, que seria 1000 milivolts. E o que está marcando então? Veja bem, está marcando lá quase os 200 milivolts. O 10 seria 100 e o 20 aqui seria os 200 milivolts.
Então, sob uma corrente de 12 volts, corrente de 3,32, quase 3,4. O solicimento antes, com uma lâmpada só, quanto marcava? Marcava isso aqui. Sob a corrente de 12 volts, estou arredondando, valores redondos para ficar mais fácil. E quanto nós achamos ali agora? 180, certo, gente? E a amperagem está quanto lá? 3,2. Que é quase o dobro disso aqui, arredondando, né? 3,40. Sob os 12 volts. Então, pessoal, resistor chutes. O chute, resistor chute, é a saída aí para o pessoal analisar a fonte aí para verificar quanto de corrente máxima a fonte está fornecendo ou que o aparelho está consumindo sem a fonte dar problema. Qualquer coisa, pessoal, posta aí. Eu vou ajudar aí, alguém tiver alguma dúvida aí, tiver iniciante, praticando eletrônica, estudando fontes, é só postar aí que eu dou aquela mãozinha para entender melhor aí, ok? Um abraço.